Paulo está falando assim, 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros. Irmãos, nós estamos aqui no primeiro século, na igreja primitiva, no início da igreja ainda. Muitos daqueles que viram o Senhor ainda estavam vivos. E olha o que estava acontecendo. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, a igreja estava iniciando e já tinha gente dentro da igreja, explorando a igreja, fazendo comércio da igreja. Então, quando nós, depois de 2000 anos, nós vemos a igreja sendo comércio, sendo business, sendo negócio, nós não podemos nos espantar se isso já acontecia na igreja nascente e aqui Paulo já estava acusando que isso estava acontecendo na igreja de Corinto. As pessoas estavam fazendo da igreja um negócio, um meio de vida, um meio de enriquecimento, uma maneira de levar vantagem econômica dentro da igreja. E ele está falando que ele não era desse tipo. Que ele não estava tendo relacionamento lá com a igreja de Corinto, que a relação dele com a igreja de Corinto não visava fins econômicos. É lógico, irmãos, o próprio Paulo, ele ensina nas suas cartas que o obreiro é digno do seu salário, que aquele que vive para o evangelho, ele deve viver do evangelho. Mas não é o caso que estava acontecendo aqui. Estavam lidando com aquelas pessoas que o maior objetivo não era o ministério, mas o ministério era apenas um meio da pessoa ganhar a vida, da pessoa ter um emprego, da pessoa ter um salário, da pessoa enriquecer. Veja só, a pessoa pode ir para o ministério, um jovem assim, ele tem desejo de exercer o ministério de tempo integral dedicado ao Senhor. Mas o objetivo dele é servir ao Senhor de tempo integral na igreja, no ministério pastoral, como missionário, ou alguma atividade ministerial dentro da igreja. E o salário e o sustento ser uma consequência disso. Agora, o que não pode, o que não é admissível, a pessoa pensa assim, como que eu vou ganhar a vida? Eu vou ser um médico? Eu vou ser um professor? Eu vou ser um eletricista? Eu vou ser um carpinteiro? Ou eu vou ser um pastor? Quer dizer, ela pega o ministério da palavra e ela equipara a qualquer outra profissão. E dali, o objetivo principal é ela ter o salário, não exercer o ministério. É por isso que quando nós somos procurados por qualquer pessoa que quer plantar uma igreja, ou ela quer exercer o ministério de tempo integral, a primeira recomendação, você vai ter uma profissão. Você vai primeiro ter que aprender a ganhar dinheiro, a ganhar o seu sustento, sustentar a tua família, fazendo tendas, assim como Paulo fazia. Para que você não fique amarrado por uma igreja por causa do salário. Nós conhecemos vários exemplos de igrejas que estão morrendo porque na sua frente há obreiros que não têm como ter o seu salário se não for através da igreja. Daí aquela igreja vive apenas para sustentar o salário daquele obreiro. Porque se ele sair de lá, ele vai morrer de fome. Então a igreja fica com pena de demiti-lo, porque como que o pobre vai viver? Eu conheço vários, e talvez vocês conhecem também.
esse tipo de exemplo. E o ministério da palavra não se mistura com dinheiro. O pastor não pode deixar de pregar todo o conselho de Deus, porque ele vai ferir determinada família. Se eu pregar aquilo, aquela família vai ficar ofendida, e aquela família representa não sei quantos % da arrecadação da igreja. Se eu pregar uma determinada coisa, vai juntar aquela família com aquela outra família, e eles vão me tirar da igreja, vão me demitir, e depois como é que eu vou viver, como é que eu vou sustentar? Irmãos, isso é muito mais comum do que nós possamos imaginar. Mas, como eu disse, nós não podemos nos assustar com isso, porque isso já estava acontecendo nos dias do apóstolo Paulo, em que pessoas estavam se relacionando com a igreja, exercendo o ministério, apenas para terem vantagens pessoais. Porque nós não estamos como tantos outros, percebe? Não era uma ou duas pessoas, tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Nós estamos negociando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus.